Hoje eu quero te explicar uma polêmica que a mídia não te explica. A escala 6 por 1. Esta é uma prática trabalhista cruel, mas amplamente usada no Brasil, que condena o trabalhador a 6 dias consecutivos de trabalho por apenas um mísero dia de descanso. Imagine a exaustão física e mental de quem acorda antes do nascer do sol, enfrenta jornadas extenuantes, muitas vezes em condições precárias, e só tem 24 horas para recuperar o fôlego, cuidar da família, da saúde ou simplesmente existir como ser humano. Essa é a realidade de milhões de brasileiros, especialmente em setores como comércio, serviços e saúde, onde a escala 6 por 1 é tratada como regra, não exceção. É uma herança de um sistema que normaliza a exploração, onde o trabalhador é reduzido a uma engrenagem descartável, enquanto os lucros dos patrões, esses, são intocáveis. Recentemente, a proposta de emenda à Constituição, apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, reacendeu o debate sobre o fim dessa prática desumana. A PEC propõe reduzir a jornada semanal para 36 horas, com no máximo 4 dias de trabalho por semana, mantendo o limite de 8 horas diárias. A ideia é simples: garantir mais descanso, mais dignidade e mais qualidade de vida ao trabalhador. Parece justo, não? Mas no Brasil, onde a elite econômica e política vive em uma bolha de privilégios, qualquer medida que beneficie o povo é tratada como se fosse uma heresia. A polêmica em torno da PEC revela a face mais podre do poder no Brasil. Enquanto trabalhadores imploram por um alívio na jornada, políticos e magistrados aprovam aumentos salariais para si mesmos com uma velocidade e eficiência que fariam inveja a qualquer nação desenvolvida. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal chancelou um reajuste de 18% para seus ministros, elevando salários a 46 mil, com efeito cascata, que engordou os contra-cheques de todo o Poder Judiciário. No mesmo período, governadores como o de São Paulo, o Tarcísio de Freitas e o Cláudio Castro do Rio de Janeiro, tiveram aumentos de até 50% e 60%, respectivamente. Isso foi aprovado em tempo recorde pelas assembleias legislativas. Parlamentares federais, não contentes, garantiram para si próprios um salto de 33,7 mil para 46,4 mil até 2025, sem pestanejar. Tudo isso enquanto o salário mínimo que sustenta milhões amarga reajustes irrisórios, incapazes de acompanhar a inflação. Quando o assunto é engordar os próprios bolsos, a máquina pública funciona como um relógio suíço. Projetos de lei são votados em sessões relâmpago, sem transparência, muitas vezes sem registro de votos, como na aprovação do aumento dos parlamentares em 2022. Mas quando se trata de aliviar o fardo do trabalhador, o que vemos? Resistência feroz, desculpas esfarrapadas e terrorismo econômico. Políticos, me perdoem, vagabundos ousam dizer que a redução da jornada é proselitismo político, ou que deve ser resolvida por negociação entre empregadores e empregados, como se o trabalhador, em sua vulnerabilidade, tivesse poder de barganha contra patrões gananciosos. Esses políticos, aliados a empresários bandidos, são os verdadeiros parasitas da nação. Eles se dizem defensores da liberdade do emprego, mas o que defendem mesmo é a liberdade de explorar o direito de tratar o trabalhador como se fosse escravo. São abutres que lucram com o suor alheio, que se banqueteiam em salários astronômicos e privilégios, enquanto pregam austeridade para o povo. Suas falas são um tapa na cara de quem acorda às 5 da manhã para sustentar este país. Eles não hesitam em chamar a PEC de estapafúrdia ou prever a quebra de empresas se a escala 6 por 1 for abolida. Que moral tem esses caras para falar de produtividade quando vivem de conchavos e esquemas que sugam o erário público? O trabalhador brasileiro não é preguiçoso. Quem diz isso é esta elite podre e nojenta. O trabalhador brasileiro é o pilar que sustenta esta nação desigual. É o garçom que serve, o enfermeiro que salva,
o comerciário que atende. Todos sacrificam saúde e tempo com a família para poder garantir honestamente o pão de cada dia. Dados preliminares sugerem que menos de 20% dos trabalhadores estão na escala 6x1, mas isso não diminui a urgência de acabar com essa prática. A redução da jornada é uma tendência global. E a redução da jornada já foi adotada em países como Dinamarca e Alemanha, onde a produtividade não desabou, mas ao contrário até cresceu. Até o vice-presidente Geraldo Alckmin reconheceu que a tecnologia permite fazer mais com menos. Mas no Brasil, a resistência vem de uma mentalidade escravocrata que se recusa a evoluir. A luta pelo fim da escala 6x1 é uma luta por justiça social. É a reivindicação de um direito básico, o de viver, não apenas sobreviver. Enquanto políticos e magistrados se afogam em privilégios, o trabalhador pede migalhas, um dia a mais de descanso, a chance de ver os filhos crescerem, de cuidar da saúde mental destruída por jornadas desumanas. Apoiar essa causa é escolher o lado certo da história, é dizer não à exploração e sim à dignidade humana. Que os políticos cínicos e empresários vampiros sintam a força do povo nas ruas, nas urnas e nas redes. Que suas máscaras de defensores da economia caiam, revelando o que são: oportunistas que enriquecem às custas do sofrimento alheio. O Brasil não pode mais tolerar essa afronta. O trabalhador merece respeito e a abolição da escala 6x1 é apenas o primeiro passo para um futuro onde o trabalho dignifique o ser humano e não o escravize. Chega de correntes invisíveis que prendem o trabalhador brasileiro a um sistema que o esmaga. A luta pelo fim da escala 6x1 é um grito de resistência, um brado por humanidade. Que cada assinatura na PEC de Erika Hilton seja um prego no caixão da exploração. Que o Brasil, enfim, reconheça que sua maior riqueza não está nos cofres da elite, mas nas mãos calejadas de quem constrói todos os dias. Trabalhador, erga a cabeça. Sua luta é justa e a vitória será sua. Apesar dos políticos corruptos, dos empresários gananciosos e vampiros e do pobre de direita que elege esses políticos que estão aí para prejudicar cada vez mais o povo brasileiro e enriquecerem às custas do suor alheio. Espero que vocês tenham gostado da explicação, que ela tenha sido esclarecedora. Agradeço a todos mais uma vez por me prestigiarem e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Brasil, sempre!